Aleluia. Que igreja de gente bonita, né? Mas assim, é interessante pensar que nenhum de vocês não eram assim, não. Não, vamos falar a verdade, né? Querido, a palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando você vai conhecendo a vontade de Deus e a palavra, ela vai entrando no seu coração, é a palavra que está dizendo que o seu rosto vai ficar cada vez mais bonito. Então, se você ainda se acha feio, não é falta de botox, é falta da palavra. Amém? Se encha mais da palavra. Eu acabando com a estética, não é isso não, as estéticas podem continuar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Querido, você está pronto? Amém. Eu estava pensando ali, querido, se a gente está vivendo tudo que está vivendo em Deus, o seu pastor ainda estando verde, o que a gente não vai viver quando estiver maduro? Tem tanto de Deus reservado para nós ainda, não tem? Você está comigo? Aleluia! Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Eu acredito que hoje nós vamos falar mais da mesma coisa. Isso te alegra? Amém? Eu não sei não, mas eu estou com uma impressão de que Deus vai querer que eu fale bastante tempo sobre a mesma coisa. Até porque eu acredito que Ele está nos impulsionando para o novo, sabe? Então não sei se você está ligadinho com isso, mas vamos lá. Abre comigo, por favor, em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 31, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Aleluia. Você achou? Quem não achou, diga, espere um pouco. Amém. Podemos já, irmão? Amém? Diz assim: que diremos então, à vista destas coisas? Deixa eu dar uma pausa com você aqui. Queridos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8 do livro de Romanos, se você puder ler, leia. É uma carta espetacular. E ele vai falar de muitos assuntos. Ele vai falar a respeito da nossa filiação. Ele vai falar de muitos assuntos. Eu não quero me ater a esses assuntos passados. Eu quero focar naquilo que Deus colocou mesmo no meu coração. Quero ser fiel a esse tema, a essa instrução. Mas ele está vindo, e esse versículo, ele não é fora de contexto. Esse versículo não é algo que não... Então ele está falando acerca dessas coisas, e ele vai falar para cima de ensinamentos que ele está trazendo. Mas isso não vai fazer a gente não entender o que Deus está querendo para nós essa noite. Amém? Então, fica firme. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te dar graças pelo privilégio de acesso à Tua Palavra. Pai, ela mesmo garante a nós o poder, existe eficácia nela, ela é viva, ela tem capacidade de nos transformar. Nós já não somos quem éramos mais, e sei que ainda não estamos no ponto que o Senhor deseja, mas que privilegiado nós somos de ter acesso à Tua Palavra, e em mais um culto essa noite, ela nos impulsionar e nos levar para esse lugar, de sermos mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Pai, pelo acesso que nós temos, e eu declaro em nome de Jesus, corações abertos, escancarados mesmo, para receber a boa semente da Tua Palavra, e ela frutificando na vida de cada um dos meus irmãos. Eu estou diante de um povo sedento, um povo que Te ama, que Te teme, e tem o desejo de acertar, tem o desejo de crescer, e por isso os nossos cultos têm sido cada vez mais extraordinários, melhores mesmo, porque, Pai, onde existe uma expectativa do Senhor se manifestar, o Senhor não só atende a expectativa, como supera ela, e esse é o nosso anseio. Espírito Santo, que a Tua unção possa despedaçar julgos, como a Tua Palavra garante, despedaçando julgos, sofismas, mentiras, engano, orgulho, que nós possamos mesmo ser ministrados, animados, levantados, exortados pela Tua Palavra essa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém? Queridos, nós vamos ler um pouco mais desse texto, mas hoje pela manhã eu estava no culto, e então veio de maneira muito forte isso para mim. Deus é por nós. Amém? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso no texto que eu acabei de ler com você, ele não faz uma afirmação. Ele não faz como eu estou fazendo aqui, Deus é por nós. Ele faz o que na língua portuguesa nós costumamos dizer, é uma pergunta retórica. Ele não faz uma pergunta esperando uma resposta.
ela está ali embutida, a resposta está ali embutida. Então ele está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o próprio apóstolo Paulo dizendo assim, se Deus é o nosso impulsionador, se Deus está conosco, se é Ele quem nos conduz, que nos guia, o que será? O que mais vai se levantar? Trazendo isso para um exemplo, eu gostei do exemplo que eu vi, é como se ele estivesse dizendo assim, ele pega todos os problemas, pega as situações, o nosso dia a dia, os nossos problemas, ele bota de um lado. Então, essa é a sua vida, os problemas, o que você passa, ele bota Deus do outro lado e diz, se Deus está do nosso lado, o que são essas outras coisas? Amém. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir a ministração que eu trouxe na quinta-feira, mas eu quero te encorajar a ouvir, querido. Eu confesso que eu até perguntei para o Senhor, e se ele tivesse dito sim, eu pregaria ela de novo hoje. Mas eu penso, de verdade, não foi porque eu ministrei não, é uma mensagem para o nosso dia a dia. É uma mensagem para o nosso dia a dia, e eu quero que você se encha mesmo, né? Se você quiser procurar lá, eu ministrei sobre a pergunta, né? Qual é a sua maior referência de grandeza? Então, ouça lá depois, seja edificado. Se você estava aqui e nem lembrava que eu tinha falado sobre isso, cria vergonha. Amém? Eu me lembro lá atrás que eu perguntava para algumas pessoas no final do culto, né? Eu não era pastor ainda, e eu perguntava, e o culto hoje foi bom? E a pessoa falava, foi. Então eu perguntava, pregou sobre o quê? E aí um olhava para o outro e dizia, o que foi mesmo? Nossa, foi tão bom. Ele falou, foi muito bom mesmo. E não sabia. Então, queridos, não seja roubado no que você está fazendo aqui. Amém? Esteja de maneira intencional mesmo. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta, e na verdade não é uma pergunta, é uma resposta, mas ele continua, então deixa eu ler para você novamente, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, novamente, ele está falando, ele faz uma pergunta, mas antes ele falou de algo muito maior. Ele está dizendo, se ele não poupou o seu único filho, será que juntamente com o filho, ele não nos daria todas as demais coisas, graciosamente? Está comigo? Então ele continua no 33, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuadamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, vamos pensar um pouquinho, eu gosto sempre de fazer isso. O apóstolo Paulo está falando, e o primeiro versículo que eu leio é exatamente isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo tinha objeções, Paulo tinha adversários, Paulo tinha situações que vinham mesmo de encontro a ele, que chocavam com ele e faziam com que ele, vezes ficava preso, vezes apanhava, vezes tinha que sair de um lugar. Paulo não foi essa pessoa. Nós não estamos falando ou lendo um homem que viveu em uma rede só escrevendo. As maiores cartas, ou a maior escrita do apóstolo Paulo, ele escreveu enquanto estava preso. Então não se tratava de um homem que não experimentava problema, que não experimentava situações, e eu gosto de pensar, querido, se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias hoje, talvez nós íamos olhar para ele e pensar que ele estava em pecado. Só que a Bíblia não é esse livro onde diz
que você não vai passar por problema. A questão é como você passa por ele. É entendendo, eu não estou sozinho, e uma vez que você não está sozinho, não existe medo, não existe angústia, não existe desânimo. Queridos, é necessário todos os dias acordar pela manhã com essa consciência: Deus é por nós, quem será contra nós? E trazer isso para o pessoal: Deus é por mim, quem se levantará contra mim? O apóstolo Paulo não escreveu não tendo problema, imaginando que nós teríamos. E de verdade, querido, se você pensa ter problema, é porque você não conheceu alguém com um problema maior que o teu. Já disse a você, Deus está fazendo grandes coisas ao redor do mundo, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir cristãos em países perseguidos. Tem um pastor que eu sigo, que eu acompanho, e o ministério dele é ajudar esses cristãos em países perseguidos, e muitas vezes tirar de lá e dar todo o apoio para eles. Os testemunhos que ele conta, meu querido, de verdade, essas pedrinhas que a gente tem aqui, e quando eu falo isso, eu não estou desprezando o que você está enfrentando, mas volta para o culto de quinta e entenda o tamanho da tua referência. Amém? Mas Deus está, por intermédio da tua palavra, comunicando ao nosso coração. É preciso existir a convicção: se eu estou do teu lado, se eu estou com você, o que é que vai se levantar contra você? Lembra o que eu falei sobre edificação? A irmã Ivone falou aqui a respeito de você edificar a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. A palavra de Deus não diz que porque você está sobre a rocha, os ventos não vão bater, a água não vai bater, queridos, ela diz que vai acontecer o mesmo com os dois. Então talvez você me pergunte, qual é a vantagem então de eu ter o Senhor? A vantagem é que você não cai, a vantagem é que você fica firme, a vantagem é que com Ele você suporta, você passa. Agora, queridos, preste atenção, porque não é um passa suado, não é um passa desesperado, não. A Bíblia fala sobre a paz de Deus que foi dada a mim e a você, e ela é capaz de guardar, de conservar a nossa mente e o nosso coração. Ela vai além do nosso entendimento. Então, de acordo com o teu entendimento, quando você passa por uma situação, você tende a se desesperar, a ficar angustiado, a se entristecer, mas a Bíblia diz que a paz, que excede todo o entendimento, ela guarda tua mente e o teu coração. E aí você está em meio à guerra, em meio a situações, mas totalmente em paz. Pastor, isso é possível? Não só possível, como vivido por todos nós, que cremos na palavra. Tem gente que acompanha o que a gente está vivendo na obra, o que precisa comprar, o que precisa pagar, e uma vez vieram perguntar para mim: pastor, você está conseguindo dormir à noite? Aí tem gente atribuindo o meu cabelo branco e a barba branca à obra. Querido, faz 1 ano que a gente está em obra. Olha para o meu irmão não toca obra nenhuma e está mais branco que eu. Para de querer dizer que a obra está acabando com o seu pastor, ora por mim. Está tudo bem por aqui, não perco uma noite de sono não, eu deito e durmo, a obra não é minha, e ainda que fosse minha, quando eu não sou mais meu, tudo que é meu é Ele, é dele. E queridos, pensar que eu tive uma conversa hoje pela manhã, nós acordamos um pouco mais cedo e fomos tomar café na padaria. Estou ficando muito ausente de casa, estou tentando criar umas memórias, sabe? Mas amém, segundo domingo está dando certo. Mas hoje a Clara pediu um negócio para tomar, e aí ela não queria comer, queria só tomar. Eu disse: se você não comer, você não toma. Ela disse: mas eu não quero comer e quero tomar. Eu disse: mas se não comer, não toma. Ela virou para mim e disse: mas o todinho é meu? Eu disse: tá certo, o todinho é seu, mas você, quem que manda em você? Ela: o papai. Eu digo: se o papai manda em você, manda no todinho. Você está aqui. Talvez você tenha também 4 anos de idade e pense que o que é seu é seu. Mas se você tem um dono, quem manda em você, manda em tudo que é seu. Pensar que você é dono de alguma coisa é infantilidade. Se você tem um dono, o dono é Ele. E você achando que era sobre a Clara.
Amém? Agora é entender mesmo, você tem um dono. Queridos, quantas orações às quartas-feiras Deus trazia essa nota no meu coração? Você precisa ter todos os dias a consciência e a convicção de pertencimento. Eu tenho um dono. Não na ideia de ser alguém que se submete o tempo todo, embora essa seja a verdade, como um dono que zela, um dono que protege, um dono que investe, um dono que projeta. O apóstolo Paulo entendeu isso de maneira muito sábia, muito correta, muito bem. E ele o tempo todo está dizendo, queridos, ele fala de situações do nosso dia a dia, ele fala de falta, ele fala de escassez, ele fala de nudez, ele diz o que pode nos separar do amor de Deus? E por que nós estamos falando do amor de Deus, se Deus é por nós? Porque, queridos, quando você entende que você é amado pelo Senhor, você já não vai mais entender as afrontas do diabo acontecendo uma verdade na sua vida. A ciência já entendeu, quando uma criança cresce em um lar em que ela é amada pelos pais, ela é muito mais madura e saudável para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ao passo que a criança que cresce sem esse amor dentro de casa, ela tem dificuldade. Só que você encontrou o Senhor Jesus. Talvez você cresceu em um lar que não foi estruturado, que não foi. E isso fez com que você vivesse coisas. Mas entenda, uma vez que você é apresentado a Jesus Cristo, Ele te sara, Ele agora te limpa, Ele agora te levanta, Ele agora te projeta. E uma vez que você está nesse amor, você pode viver exatamente tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Não mendigando a atenção de pessoas. Não estando nesse lugar de autocomiseração ou de vitimismo, porque você entende, eu sou amado. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso, querido. Ele disse, Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua dizendo, quem é que vai intentar contra? Os escolhidos do Senhor. Se Ele não poupou nem mesmo ao seu próprio Filho. Queridos, essas coisas talvez tenham sido tão distantes para nós, porque nós talvez temos um boleto, temos uma situação que precisamos resolver, e a gente está achando que isso é pesado, é grande demais para Deus. Será que Ele vai conseguir? O apóstolo Paulo vem dizer, peraí, se Ele não poupou nem mesmo o Filho dele, o que é maior do que isso? Só que eu e você podemos estar vindo culto após culto, não entendendo o que Deus é capaz de fazer, não entendendo que Deus é capaz de promover, queridos. Deus está do seu lado, Deus está com você, Ele vai, onde quer que você esteja, Ele está com você. Olha o que o texto diz, Lucas 11:11 diz assim, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o que você pedir a Ele. Você está aqui? O Senhor está o tempo todo. Jesus veio revelar o caráter de Deus nessa terra, querido. A gente acha, se a gente não estiver consciente, a gente acha mesmo que as pessoas que mataram Jesus, a gente acha que quando votaram por Barrabás ser livre ao invés de Jesus, a gente acha que foi eles que mataram Jesus. Querido, a Bíblia diz que ninguém matou Jesus não, foi Ele que se entregou. Aí se a gente não tiver essa consciência, vai parecer que Deus é fraco e que homens, quando se reúnem, são capazes de fazer por Deus, ou com Deus, aquilo que Ele não quer que aconteça. E é mentira. A Bíblia diz que quando os soldados chegam para prender Jesus, Ele está lá em oração com os discípulos, e então perguntam, você é Jesus? Ele responde, sou eu. Os soldados todos caem. Pedro, sem entendimento, passa a mão na espada e corta a orelha do soldado, querido. Jesus diz, Pedro, você acha mesmo? Se precisasse acontecer alguma coisa que a gente não resolvia, aí Jesus agacha, pega a orelha, põe na cabeça.
Mas se a gente não tiver fresco na nossa mente quem Jesus era, a maneira como Deus é forte, como Ele pode se expressar, como Ele é abundante, como Ele é grande e que Ele é por nós, o diabo vai, pouco a pouco, ganhando território, pouco a pouco, te amedrontando, pouco a pouco, não te fazendo entender que você é capaz de viver aquilo que o próprio Deus tem derramado sobre você. Queridos, vamos voltar um pouquinho. Eu estou com esse texto no meu coração. A Bíblia diz que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel diz isso. Mas quando a gente vai para a Bíblia, ler o livro de Daniel, a Bíblia diz no capítulo 3 de Daniel, que 3 amigos de Daniel, 3 judeus que foram levados cativos, exilados para a Babilônia, juntamente com Daniel. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, no capítulo 3, você pode ler depois. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor faz uma estátua enorme dele. E então Sápatras e todos os governadores, eles se reúnem e diz: faça um decreto onde todos não podem adorar nenhum outro Deus, somente a sua estátua. E todas as vezes que a corneta tocar, que os trompetes tocar, todos devem se ajoelhar e adorar. Tocaram as trombetas, os 3, o nome deles na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 ficam lá. E então, a hora que vem aquilo, vão até o rei e diz: rei, deu ruim. Os 3 judeus que o Senhor trouxe de lá, eles não estão se dobrando. Então, a Bíblia diz que Nabucodonosor fica furioso, manda chamar eles. Então, manda chamar eles e pergunta para eles: se tocar de novo, vocês se ajoelham? Eles disseram: perde nem tempo não, rei, não vamos não. Então o rei fica muito mais bravo. Vai ler sua Bíblia. Ele fica muito bravo. E ele manda acender 7 vezes mais o fogo. Você já viu uma fogueira quente mesmo? Talvez por não entender de fogueira, a gente acha que não é capaz de acender 7 vezes mais, né? Mas a Bíblia diz que quando foram jogar aqueles homens dentro da fornalha, os que se aproximaram para jogar morreram. E então eles são jogados dentro da fornalha. O rei fica de fora. E quando o rei bate o olho, ele diz: peraí! Quantos foi que nós jogamos lá? Quantos foram? Eles responderam: 3. Tem alguma coisa errada, eu estou vendo um 4º homem lá dentro. E o 4º homem tem aspecto de filho de Deus. Ele tem aspecto de um Deus. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor fica intrigado com aquilo e grita: Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês estão aí? Rei, vive eternamente, estamos sim. Saiam para fora. E a Bíblia diz que eles saíram, sem estar chamuscado. Queridos, vai ler a tua Bíblia. Sabe qual que é o grande X da questão? A gente pensa que porque Deus não livrou da fornalha, Ele não pode livrar na fornalha. A gente pensa que eu estou crendo para não entrar na fornalha, e uma vez que eu estou na fornalha, Deus não é mais capaz de tirar de lá. Queridos, Deus não é... Ou melhor, quem limita o agir de Deus é você mesmo. É o quanto de Deus você está convicto e consciente que Ele é capaz. Por que uns provam e outros não? Deus vai mais com a cara de um do que de outros? Deus não faz acepção de pessoas, mas o que Deus faz acepção, se é que podemos usar essa palavra, é de fé. Porque fé atrai a atenção de Deus. Fé pavimenta o caminho para que o milagre aconteça. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Mas vai ler a sua Bíblia. Queridos, eu acho tão maravilhoso, porque quando eles saem de lá, a Bíblia relata que eles não tinham nem cheiro de fumaça. Se você já ficou perto de fumaça, você talvez não creu tanto quanto eles, mas você sai cheirando. A Bíblia diz que eles não tinham nem cheiro. Quando o rei vê aquilo, ele engrandece o Deus deles, joga todos aqueles que tentaram incriminar, e diz: agora todo mundo deve adorar.
o Deus dos judeus. No capítulo 6 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel era um dos governadores, e ele, por ter um espírito excelente, sobressaiu sobre os demais. Ele não era o único na função, tinham outros que faziam a mesma coisa que ele, mas ele tinha o que eu e você temos, um espírito excelente. Vou falar de novo, ele tinha o que eu e você temos, um espírito excelente. Amém? E todo filho de Deus que entende que tem um espírito excelente, ele se destaca onde quer que ele esteja, querido. Vou falar de novo, todo filho de Deus que entende o que carrega, tem um espírito excelente e se destaca onde quer que esteja. Você não é comum. Eu vou repetir, você não é comum. Amém? Então a Bíblia diz no capítulo 6 que eles estão invejando, eles invejam a maneira como Daniel está sobressaindo. E aí talvez você seja desses cristãos que ainda não entenderam e diz, está vendo, pastor? Por isso que não pode, tem gente que inveja nós. Vai olhar para Jesus, querido. Para com esse negócio. Os outros estão dizendo, não conta não, que pode ser que dê errado. Meu amigo, vai se agarrar com Jesus. Você está achando que homem pode mais do que Deus? Mas a Bíblia diz que então eles vão até o rei, já não é mais Nabucodonosor, eles vão até o rei e eles fazem o rei ali, então fazendo um decreto, que não deveria mais, durante um período não deveriam mais adorar a nenhum outro Deus. E a Bíblia diz que quando Daniel fica sabendo disso, ele não faz outra coisa, ele vai para o quarto dele e diz, eu vou orar a respeito disso. Então ele diz que ele vai orar, e quando ele ora, o pessoal vê, e vai para o rei, e diz, Daniel desobedeceu, o rei se angustiou, porque o rei não queria fazer nada contra Daniel, ele sabia quem era Daniel, mas armaram para Daniel, e você vê Daniel ficando desesperado, porque armaram para ele? Não se desespera, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que Deus era com ele. Seu desespero é a evidência que você não está sabendo quem está com você. Aí a Bíblia diz que então, o rei, ele tem, queridos, vai ler a sua Bíblia, capítulo 6 de Daniel, eu não vou ler porque é a história toda, mas o rei tenta artifícios para tentar desfazer a lei que ele criou. E aí eles chegam nele e dizem, não dá. Essa lei dos medos e dos persas, você não consegue mexer não, vai ter que ser isso. Então a Bíblia diz que o rei manda jogar Daniel na cova dos leões, fecha e sela com seu anel, e ele não consegue dormir. A Bíblia diz que ele vai jejuar e passa a noite em claro, tenso com o que iria acontecer com Daniel. Então pela manhã, ele aparece e chama por Daniel, mas ele chega perguntando, Daniel, parafraseando, Daniel, eu quero saber e creio que o seu Deus foi capaz de te livrar. E Daniel lá dentro diz, é isso mesmo. Deixa eu achar aqui para você. Daniel 6, deixa eu ler, você não precisa abrir não, tá? Deixa eu ler aqui. 6:20 diz, ao se aproximar da cova, chamou Daniel em voz triste. O rei tinha ficado chateado. Sabe quem não estava chateado? Daniel. O rei disse a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Para que não fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi delito nenhum contra o Senhor.
Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Querido, a fé crê até o fim. A fé crê até o fim. A verdade sobre a minha e a sua vida não é o que os homens dizem. Não é o que os homens dizem. Não é o que a fase. Você não é definido pela fase que está vivendo. Deixa eu repetir isso para você. Você não é definido pela fase que está vivendo. Não é, não é. Deus não olha para você e diz, olha só o que aconteceu com ele, tadinho. Sabia que você nunca vai ouvir da boca de Deus tadinho? Porque sempre existe da parte dele força suficiente, e você precisa estar nesse lugar de convicção, querido. Lembra que nós falamos antes do apóstolo Paulo se apropriando de quem era Deus? Todas as escritas do apóstolo Paulo para a igreja é de um homem que tem convicção do Deus a quem serve. Não é essa a impressão que o rei teve a respeito de Daniel? Você consegue entender que quando você está firme e está nesse lugar de convicção, de que Deus é por você, as pessoas vão saber que você não está sozinho? A Bíblia diz nos evangelhos que Jesus, ele entra no barco, ele se afasta depois de estar com o povo, ele entra no barco e diz para o povo que está no barco, os discípulos, vamos para outra margem. E então ele vai dormir. Como que eu sei que ele está dormindo? Talvez se ele tivesse só dito isso, tivesse sido uma travessia normal, nós não saberíamos que Jesus estava na polpa dormindo com um travesseiro. Mas a Bíblia diz, parece que eu estou falando da Bíblia, né? Vamos abrir aqui, vai. Abre comigo, por favor, em Marcos, vamos ler no Marcos. Vamos ler na NVI, tá bom? Marcos 4, 35. Diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Está lendo aí? Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquiete-se. Acalmou-se, o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Aleluia. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Queridos, eu não sei, Jesus parecia ter um bom humor, ou ser melhor humorado que você. Porque eu não acho que você, estando dormindo no barco, fosse acordado desse jeito, você ia acordar calminho. O que fez Jesus dormir quando todos estavam desesperados? Jesus cansou. Ele estava cansado. Está comigo? Amém. E aí talvez pensar num Jesus que dorme porque se cansou, faz você entender que ele é fraco. Que ele também descansa. Mas lembre-se do que nós falamos, ele não dorme, ele não descansa. Ele hoje está sentado à destra do Pai. Amém? Mas preste atenção, a Bíblia diz, vamos para o outro lado. Ele vai dormir. Não tinha vento, o vento veio depois. Querido, eu não sei se você já andou com alguém de barco, mas quem é acostumado com barco, não se desespera com qualquer coisinha não. Já contei para vocês, fui pescar em alto mar. Para nunca mais. De falar da minha pescaria, eu começo a enjoar aqui de novo.
Mas o que eu estava jogado lá passando mal, o barqueiro andava na beira assim, ó, e pegava as coisas, uma habilidade. Então assim, os discípulos não eram alguém que não estavam acostumados com aquilo. Mas a maneira como a tempestade se levantou, fez com que eles tivessem medo. A ponto de acordar o mestre perguntando, você não está se importando que a gente vai morrer? Jesus levanta, acalma a tempestade. Agora preste atenção, se fosse uma coisa que só Jesus pudesse fazer, você acha que ele teria falado para os discípulos por que eles tinham falta de fé? Se fosse uma receita que só Jesus pudesse executar, Jesus levanta, acalma a tempestade e diz, numa próxima torçam para eu estar junto, hein? Mas não, ele se levanta, ele acalma a tempestade, vira para os discípulos e diz, por que vocês ainda têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é Ele mesmo dizendo, por que medo? Por que a timidez? Por que a falta de ousadia? Se eu estou com você, por que está tão acanhado? Por que nós estamos olhando para a pressão e para as situações, queridos, e estamos deixando nos abater? Estamos deixando isso nos tornar vagarosos? Talvez você entrou nesse lugar, onde diz, não, pastor, eu entendi. Eu estou passando por pressão, mas eu entendi, eu não murmuro, eu fico na minha. Queridos, se a sua alegria foi roubada, você já está errado. Se a tua alegria foi roubada, você está errado. Então a ação precisa ser completa. Se Deus é por nós, não existe o que irá se levantar, que será maior do que Ele estando comigo. Agora essa é uma convicção que você precisa ter. O apóstolo Paulo teve, ele tentou ensinar para mim e para você. Eu estou crescendo nisso, mas se você não crescer, querido, você vai para lugares que só você vai. Você vai viver coisas que só você vive. E é você quem precisa ter essa consciência. Porque a Bíblia, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ainda que o pai e a mãe te abandonem. Talvez você conheça pais e mães, você diz, talvez você seja um pai e uma mãe, diz, imagina, eu jamais faria isso. Mas se você conhecer um pouquinho do que acontece no mundo, você vai ver que existem pai e mãe que abandonam. Agora, o texto está dizendo, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Então ele está dizendo, ainda que exista um cenário que possa ser diferente e contrário ao habitual, ao que acontece, eu não mudo, eu não saio da posição. Ainda que o que não é para acontecer, aconteça, é isso que ele está dizendo. Não é para o pai e a mãe abandonar, não é. Mas ainda que o que não é para acontecer, aconteça, eu fico firme, eu estou aqui, eu não te abandono, eu estou com você. Agora é preciso ter convicção disso, querido. Falamos outras vezes, o apóstolo Paulo, esse mesmo que escreveu para mim e para você, vai ler Efésios no capítulo 3, Efésios no capítulo 3, ele fala a respeito de eu e você estarmos alicerçados e enraizados em amor, que possamos conhecer a profundidade, a altura, a largura e o comprimento desse amor. Ele está falando que existe a possibilidade de crescer no entendimento de quão amado você é. Porque pode ser que existam áreas. Quer uma maior evidência disso? A Bíblia diz que o perfeito amor lançou fora todo o medo. Se você tem medo do que quer que seja, é porque você ainda não foi aperfeiçoado em amor nessa área. Talvez você tenha medo do seu futuro. O que vai ser do meu futuro? Como se talvez o teu futuro estivesse apoiado no salário, na pessoa, no emprego, na condição, na fase, quando tudo que Deus está dizendo, eu sou por você. O que será o seu futuro? Se Deus é por nós, o meu futuro será contra mim? Se Deus é por nós, os meus filhos... Não, queridos, não existe nada que se levanta na minha e na sua vida que não seja menor do que o Deus que está conosco. Agora é uma consciência que eu e você precisamos ter. Eu não sei, Deus está querendo fazer isso conosco, querido. Ele está querendo gerar em nós. O apóstolo Paulo,
Lá em Filipenses, escrevendo essa carta, ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Olha que afirmação poderosa. Ele fala: o meu Deus. Ele se apropriou com tanta convicção de quem Deus é, que ele diz: fica tranquilo, eu conheço o meu Deus, e o meu Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. E é isso que falta para nós. É quando a gente for orar por alguém, é quando a gente for fazer alguma coisa, diz: fique tranquilo, eu não estou sozinho, e o meu Deus é capaz de fazer, o meu Deus resolve. Eu e você temos que acordar todos os dias pela manhã, entendendo: eu sou um solucionador de problema, eu sou um resolvedor de BO. Não porque você é habilidoso não, mas porque Ele é com você. Agora é necessário ter essa convicção. Jesus está no seu barco, querido. Se você não está conseguindo dormir porque confiou, levanta e dê uma ordem. Você está aqui? Você consegue entender para onde Deus está nos levando? Queridos, Deus é por nós. E aí, assim, eu sei, a gente não entende esse conceito de guerra. Nós não somos um país que guerreia, nós não entendemos que a palavra, o Novo Testamento, a graça em que estamos vivendo é sobre batalha espiritual. Não cremos assim. E se existe uma batalha, a Bíblia diz que a nossa posição é muito maior. E como diz Zé Roberto, em batalha a posição é tudo. Não sei se você já ouviu essa ministração do pastor Zé Roberto, mas ele fala sobre a posição em que nós estamos, que é muito acima. Amém. Então, queridos, mais uma vez te fazendo lembrar, não se trata de não passar por problemas, não se trata de não passar por situações. Agora, é interessante pensar que você vai vivendo coisas com o Senhor e entrando em estágios e fase, e mergulhando mais nele, porque se você pergunta para mim hoje: pastor, você não tem problema? Queridos, eu tenho, mas de verdade que não é algo que toma o meu pensamento, não é algo que me tornou vagaroso, não é algo que me faz temer. Então, quanto mais consciente você está de que Deus é por você e está com você, menos você fica diante das situações. Eu sei, eu estou falando a mesma coisa, Mas eu não sei, se for por causa de alguém, eu vou falar para o Senhor: me vai até que a pessoa, eu entrego para ela, e a gente encerra e vai para casa. Você entende que Deus é capaz de parar um culto como esse, só para te fazer entender que Ele é com você? Eu não sei, queridos, eu estava com uma palavra no meu coração. Existem alguns sonhos e algumas coisas que talvez, eu percebi isso, como se as pessoas tivessem engavetado, por achar mesmo que, deixa para lá. Mas sabe, é como se eu gosto de fazer churrasco, e eu sei que chega uma hora que se você abanar, o fogo pega. Eu percebo que o Espírito deseja soprar sobre nós, para que aquilo que talvez estava muito fraquinho, um sonho que talvez estava apagado mesmo, seja reacendido em você. Justamente por entender que Deus é com você. E se Deus é com você, o que vai se levantar contra? Ou ainda que se levante contra, querido, nada pode te separar desse amor. E tudo está pautado nesse amor mesmo. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. E o próprio amor te amou. A Bíblia diz em Efésios que você foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Sabia que você é abençoado? Você ora para ser abençoado? A Bíblia diz que você já é abençoado. Deixa eu falar. A Bíblia diz que você já é abençoado. Uma vez que você já é abençoado, o que você precisa fazer? Andar como um abençoado. Ande como um abençoado. E como que é andar como um abençoado?
É conhecer como que um abençoado anda. Convicto da palavra, como mais que vencedor. A gente não leu aqui que em todas essas coisas você é mais do que vencedor? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei em que fase você está na sua vida. Eu não sei como tem sido os seus dias. Mas eu percebo mesmo essa nota do Senhor dizendo, para você não está sozinho. Eu não fechei os meus olhos com relação à sua vida, à sua trajetória, à sua caminhada. Queridos, a Bíblia diz que o chamado e os dons são irrevogáveis. Deus não mudou de ideia com relação ao chamado dele para a tua vida. Talvez você hoje está vivendo numa fase que você possa olhar e dizer, mas não tem. Eu não tenho mais condições de viver o que Deus disse para mim que eu viveria. Mas isso aí é você dizendo para você. Pare de dizer isso para você e entenda o que Ele está dizendo para você. E Ele diz que o chamado e os dons são irrevogáveis. Existe graça, existe aceleração para você viver o que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as demais coisas? Aleluia. Você pode fechar os teus olhos? Deus é por você. Deus é por você. Deus está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Não, você não precisa de um cônjuge, de um marido, de uma esposa, para viver a plenitude que Deus tem para a tua vida. Você vai dar conta de criar o seu filho. Você vai dar conta de gerir aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças. Deus é por você. Deus é por nós. Deus é pela sua família. Deus é por você. Não existe nome maior que o dele. Não existe problema maior que o Deus a quem servimos. Obrigado, Senhor. Eu percebo mesmo, querido, essa unção desejando te envolver. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Por onde quer que fores,
onde quer que esteja, nunca estará só. Talvez você esteja perdido, precisando de uma direção. Talvez você esteja nessa fase. Você não é essa fase, mas eu percebo o Espírito desejando mesmo te guiar, te conduzir. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Deus é por você. Obrigado, Pai, a tua unção. Todo medo, todo medo, todo medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode orar um pouco em outras línguas, com seus olhos fechados ainda. Ore um pouco em outras línguas. Se você ora em outras línguas, faça isso agora. Sopra che requereria io la sopra che preparar Abraham. Ella cantrò io sopra che requereria sopra che ne chebre. Oh, ya shade che prepoloro promro bro sopra. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Eu só preciso que você saia daqui com uma maior convicção do que a gente falou. Não é na força do teu braço, não é na tua capacidade, não é na força do teu braço. Talvez o medo que você está sentindo é porque você está pensando que é você que vai ter que fazer. Ele é por você, você não está sozinho não, você não está sozinha não. Não é na sua capacidade que você faz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, 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 obrigado. Sopra quereria pramro, eu sopra quereria pramro. Sopra quereria pramro, sopra que cheiro quereria. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, te louvamos. O Senhor é a nossa saciedade. O Senhor é o
nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente, nosso amigo fiel, fiel companheiro. Perceba mesmo o Senhor dizendo ao seu coração: eu estou com você. Eu sei, a gente falou sobre isso, mas você precisa sair daqui com essa convicção. Perceba Ele dizendo ao seu coração: eu estou com você. Chete que ela candra que poloria pramo coi o som daqui. Vamos, ore em outras línguas. Deus está fazendo, querido. Não é na força do teu braço, não é na força do teu braço, não é na força do teu braço. Ele é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quebrabacandro poloio sobre que. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho. Como não dará juntamente com Ele gratuitamente todas as demais coisas? Nada é impossível àquele que crê. Eu não te disse, se você cresce, você veria a glória de Deus? Sobre querer só mais uns minutinhos. Deixa o Espírito estar se movendo em nosso meio, querido. Ele deseja confirmar a palavra ministrada. Ele deseja confirmar a palavra ministrada. Não é sobre eu, não sou eu em mim, não. Vamos, desfrute, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais. Sobre que prepono da pra procura, sobre quereria pra procura. Ei, a paz que Ele deu a mim e a você, deseja guardar a sua mente e o seu coração.
Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas receba dele o que ele tem para derramar. Você pode ficar de pé? Sabe, a palavra diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Situações se levantaram para tentar fazer Paulo parar, mas porque a verdade que ele tinha era convicção na vida dele, nada pôde parar Paulo. A Bíblia diz que um espinho na carne tentou atormentá-lo, mas quando ele foi orar, Deus disse: a minha graça te basta. E então ele já foi para o outro extremo, dizendo: então quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O apóstolo Paulo, ele não titubeava. Quando Deus dava uma instrução, ele dizia: opa, então peraí, vamos viver com intensidade esse negócio. Então é sobre você ter essa convicção mesmo. E essa é a minha oração. Onde quer que você esteja, entenda, você e Deus sempre vai ser a maioria. Você e Deus sempre vai ser a maioria. Feche seus olhos. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Obrigado, eu fui fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. Pai, a minha oração para que teu Espírito Santo continue ministrando aos corações. Que o Espírito Santo continue, Pai, falando a cada um. E eu oro, Pai, para que cada filho teu aqui, essa noite, tenha uma experiência fresca, uma experiência nova com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Continue com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa noite, talvez seja a sua primeira vez, ou talvez não, mas você entrou aqui essa noite, eu preciso fazer um convite a você. A Bíblia diz que todos nós fomos criados por Deus, mas ao contrário do que o mundo diz, filho de Deus são somente aqueles que reconhecem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a Bíblia diz sim que é necessário crer com o coração, mas também confessar com a sua boca. Então talvez você já entendeu, Jesus morreu para te salvar, mas você precisa confessar com a sua boca e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz: é necessário nascer de novo. Amém? Então eu digo a você, é necessário sim nascer de novo. É necessário sim se render e se entregar para viver a vida que Deus tem para você. Então se você entrou aqui essa noite, você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos que estão nesse lugar. Eu creio mesmo em Deus te dando a oportunidade de transformar a sua vida. Ele quis, Ele quer, mas você precisa querer. Então, se você deseja, se você quer entregar a sua vida a Jesus essa noite, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Talvez você tenha feito essa oração e não me importa saber por qual motivo você se afastou, você se desviou dos caminhos do Senhor e deseja essa noite voltar para esse lugar. A Bíblia diz que o pai faz uma festa quando o filho volta, e
nós queremos festejar a sua volta essa noite. Existe alguém? Não quero saber o que você viveu, mas eu quero que você entenda, existe perdão no Senhor Jesus. Existe alguém? Todos salvos? Aleluia. Existe alguém com alguma dor ou enfermidade que deseja receber oração para cura? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você e cura vai se manifestar no seu corpo.